Hoje vamos compartilhar com todos vocês uma história do grande tratado da sabedoria, o Dazi Du Luan, do venerável Nagarjuna. A história de hoje se chama As Perguntas Finais de Ananda para o Buda. No início dos sutras se diz: assim como eu ouvi. Assim como significa a fé, confiança, convicção no Buda Dharma. Ao ler os ensinamentos budistas, é como se eu estivesse ouvindo as palavras do Buda sendo pronunciadas diretamente por ele. Tenho confiança de que é isso que o Buda está me dizendo. Porque apenas aqueles que têm fé e convicção no Buda Dharma podem obter a verdadeira alegria. Pessoas que têm convicção no Buda Dharma podem obter a liberação. A história de hoje é sobre a origem da frase no início dos sutras. Essa frase, assim como eu ouvi. Essa história fala sobre o final da vida do Buda, quando ele estava prestes a entrar no Nirvana. As perguntas finais de Ananda para o Buda. Assim como diz no Dazi Du Luan. Além disso, assim como eu ouvi, é uma frase dita por Ananda e outros grandes discípulos do Buda. Por significar o início do Dharma falado pelo Buda, sutras começando dessa maneira são nomeados como o Buda Dharma. Isto é conforme orientado, como na época do Parinirvana do Buda. Ele estava morando no país de Kushinagara. Naquele momento estava deitado entre um par de árvores sala, com a cabeça voltada para o norte, e estava prestes a entrar no Nirvana. Naquele momento, porque Ananda ainda não havia se livrado da afeição pela família, seus desejos ainda não haviam terminado. Sua mente estava imersa no oceano de tristezas e ele não conseguia sair desse estado por si mesmo. Naquele momento, o venerável Aniruddha instruiu Ananda: você é o guardião do tesouro do Buda Dharma. Você não deve se afundar no oceano de tristezas como uma pessoa ordinária. Todos os fenômenos condicionados são caracterizados pela impermanência. Não fique triste. Além disso, as mãos do Buda entregaram a você o Dharma. Agora você está deprimido e está falhando em manter a sua responsabilidade que assumiu. Você deve ir e perguntar ao Buda. Depois do Parinirvana do Buda, como nós, bhikshus, devemos cultivar o caminho? Quem deve ser nosso professor? Como devemos conviver com a boca maldosa do bhikshu Chandaka? O que deve ser falado no início dos discursos do Buda? Todos esses tipos de assuntos, como esses, que tratam do futuro, devem ser perguntados ao Buda. Quando Ananda ouviu sobre esses assuntos, sobre essas perguntas que ele deveria fazer ao Buda, a sua mente deprimida se recuperou um pouco. Obteve a força de apoio da atenção no caminho. Ele ficou ao lado do Buda em seu leito de morte e então perguntou ao Buda sobre esses assuntos. O Buda disse a Ananda: quer seja aqui e agora, quer seja depois que eu partir, refugie-se em si mesmo, refugie-se no Dharma e não refugie-se em mais nada. Como é que um bhikshu refugia-se em si mesmo, refugia-se no Dharma e não refugia-se em nada mais? Quanto a isso, um bhikshu deve contemplar seu próprio corpo
internamente. Deve constantemente manter a mente unificada na sabedoria, empregar o vigor e a diligência constantemente, para livrar-se da cobiça, raiva, livrar-se dos 3 venenos da mente e de todas as calamidades e tristezas desse mundo. Ele deve contemplar seu próprio corpo externamente, deve contemplar seu próprio corpo tanto interna como externamente da mesma maneira. A atenção plena às sensações, à mente e aos objetos mentais deve ser praticada da mesma maneira. Isso é o que significa: um bhikshu deve refugiar-se em si mesmo, refugiar-se no Dharma, e não deve refugiar-se em mais nada. De agora em diante, tomem os preceitos da liberação e os sutras como seu grande mestre. As ações corporais e as ações verbais devem ser praticadas de acordo com o que é falado nos preceitos da liberação e nos sutras. Quanto ao bhikshu Chandaka, depois do meu parinirvana, trate-o de acordo com o método Brahman, o método do tratamento silencioso. Se sua mente se tornar flexível e subjugada, devem ensiná-lo o Santakachayana Sutra. Assim, ele rapidamente obterá o caminho. Quanto ao tesouro das joias do Dharma, que acumulei ao longo dos 3 Asankheya Kalpas, deve-se colocar esta frase no início dos sutras deste tesouro. Assim como eu ouvi, uma vez o Buda estava em tal e tal país, em tal e tal região, em tal e tal local, morando na floresta. Por quê? Essa frase foi falada no início dos discursos de todos os Budas do passado. Essa frase também será falada no início dos discursos de todos os Budas do futuro. Todos os Budas do presente, bem no final, no momento de seu parinirvana, eles também instruem que esta frase deve ser falada. Agora, depois do meu parinirvana, no início dos sutras também deve se declarar: assim como eu ouvi uma vez. Em resumo, quando o Buda estava prestes a entrar no Nirvana, ele nos orientou cuidadosamente aos praticantes devem praticar os 4 fundamentos da atenção plena. Os praticantes devem tomar os preceitos da liberação como seu professor, os preceitos e sutras. Os praticantes devem ficar felizes em ter os sutras ou Dharma como seu professor. Por isso, costumamos dizer: tome os preceitos como seu professor e tome o Dharma como seu professor. Desejamos que todos se lembrem das últimas palavras do Buda, que aprendam a abrir mão e não se apegar a todas as condições externas e as impurezas mundanas. Concentrem-se na sabedoria, pratiquem com vigor e diligência e se liberem dos problemas da cobiça, raiva, ignorância, tristeza, etc., para que vocês sejam capazes de percorrer o sendeiro à budidade. Que vida após vida nos encontremos com a joia tríplice. Namo Pho.